Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Tudo bem? Estamos aqui mais um dia reunidos, então, para esse nosso encontro durante essa quarentena da Covid-19. São momentos para que a gente pense, reflita, estude, relaxe e também reze. Tudo isso é de suma importância para cada um de nós, para que a gente de fato supere todo esse momento e supere se tornando cada vez pessoas melhores, vamos dizer assim. Sempre que um desafio nos é imposto, nós temos então uma tendência a ou se fechar ou então buscar a superação. Na verdade, a saúde está em superar, em buscar, estar sempre indo além, em estar aberto a novas possibilidades. Aí se encontra justamente a saúde. Senão ficaremos estacionados e o estacionamento não vai conduzir a nada. Nós vimos fazendo uma trajetória de estudar a obra, o artigo de Freud, O Mal-Estar da Civilização. Ontem nós falávamos sobre a questão do narcisismo e como isso influencia. E nós temos visto, enquanto estudávamos, sempre as posturas de Freud em relação à religião. Boa noite, Sidney, boa noite, Adriana, boa noite, Vivian, Célia Torquato, boa noite a todos, aqueles que já se registraram e aqueles que estão assistindo sem se registrar. E hoje, então, nós terminaremos, meio que por ordem, tá? Terminaremos, então, esse texto de Freud. Faltam só algumas coisas, Num dado momento, Freud vai dar uma atenção bastante grande à questão da família. É bastante interessante, que quando Freud está escrevendo O Mal-Estar da Civilização, ele já está bastante doente, o câncer já vinha consumindo Sigmund Freud, ele está enfrentando uma série de questionamentos, porque ele vai se deparar com a sua realidade familiar, tanto a sua realidade familiar pregressa, ou seja, a sua relação com o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, etc. Ele vai se deparar com a realidade de uma família que não era uma família de sangue, que são aqueles com quem ele conviveu, de quem ele se aproximou, etc. E ele vai se deparar com a sua família naquele momento. Boa noite, Magda, boa noite, Gilmar, boa noite, Dirley. E ao se deparar com todas essas questões, então, ele vai pensar essa questão da família. E ele vai pensar a questão da família, primeiro no que tange a sua constituição biológica, vai pensar também no que tange a sua constituição social, e como isso se transforma na cultura. Como isso se transforma na cultura. Então, já naquele momento, Freud tem essa preocupação. Em primeiro lugar, ele vai ver a família a partir justamente da sua formação biológica. Quando duas pessoas se unem e através justamente do ato sexual, nós temos então a fecundação. Nós temos a fecundação de um óvulo por um espermatozoide,
E a partir daí esse casal vai conviver, isso dá origem a um novo ser, e este novo ser começa a estabelecer relações, né, com o seu pai e a sua mãe, ou com aqueles, né, que ele vai identificar como pai e mãe, ou com aqueles que farão na sua vida o papel de pai e mãe. Agora, num primeiro momento, não há alteração nenhuma, né, na constituição de uma família, ao menos até aquele momento do século, né, do início do século XX, quando Freud está concebendo o mal-estar da civilização. Né, a ficção, né, já podia até pensar, né, em inseminação artificial, né, mas isso não era nada concreto. Né? Nós vamos, de fato, ter isso como concreto só na segunda metade do século XX, né? Lembrando que nós já estamos já avançamos 20 anos no século XXI. Então, na segunda metade lá do século XX, né, por volta dos anos de 1970, é que de fato vai se consolidar essa questão da inseminação artificial. Né? Até então, as pesquisas existiam, etc., mas não tinham nada de concreto. Foi assim uma coisa maravilhosa quando se falava, né, da fertilização in vitro. Na época se chamava o bebê de proveta. Ok? E, sabe, antes disso, né, havia uma revolução muito maior que aconteceu, que foi no que tange justamente a sexualidade. Né? Por quê? Vamos fazer uma comparação. Enquanto Freud diz que a concepção biológica ela não muda, né? Ela sempre foi assim, desde o princípio dos tempos, etc., tudo mais. Veja, nos anos 60, né, nos anos de 1960, e principalmente nos anos de 1970, nós vamos ter que a pílula anticoncepcional foi a grande revolução. A pílula anticoncepcional ela vinha num momento em que se discutia a questão da explosão demográfica. Em 1972, eu sou velho, vocês sabem disso, em 1972, quando eu estava no sexto ano, né, naquele tempo, sexta série, né, e naquele momento a gente falava em primeiro grau, né, sexta série do primeiro grau, hoje, na verdade, seria o sétimo ano, né, do ensino fundamental. Naquele momento, essa era a grande preocupação, e se pensava justamente se haveria comida para as pessoas, porque a população mundial estava crescendo, e crescendo, né, demais. Falava-se na pirâmide etária do Brasil, da América Latina de maneira geral, que tinha uma base extremamente larga, porque a população de jovens, né, era bastante grande em relação à população de pessoas mais idosas. A expectativa de vida das pessoas, né, era de em torno de 50, 55 anos. Né? Não se falava em algo que fosse muito além disso. Né? Depois foi chegando aos 60, etc., 65, né? Mas veja, as expectativas não eram tão grandes assim. E como consequência de tudo isso, nós vamos ter justamente, né, a defesa dos direitos da pessoa sobre o seu corpo. Né? As mulheres, principalmente, passam a defender o seu direito, né, de ter ou não ter filhos.
vai se começar a falar em controle de natalidade. Vai haver um conflito bastante grande entre as ideias religiosas, né, e as ideias da ciência. Porque enquanto a ciência dissemina a pílula anticoncepcional e ela vai começar a fazer parte da vida de um grande número de mulheres, né, a igreja vai combater a pílula anticoncepcional e vai propor, né, somente os métodos naturais, principalmente a famosa tabelinha, que é feita lá, mede a temperatura diariamente, coisa e tal. Quando a temperatura sobe é porque a mulher está ovulando e assim por diante. Mas veja, isso também vai implicar em alteração, né, na família como um todo. E já naquele momento, né, na passagem de 1960 para 1970, essa revolução sexual, né, vai ser marcada também pelo fato de que vão se tornar cada vez mais nítidas as famílias que eram formadas somente por mulheres que trabalhavam e tinham que cuidar de seus filhos porque ou foram abandonadas pelo seu marido, ou cansaram de apanhar e deixaram a sua casa, né? Porque também tinha isso. A violência contra a mulher, né, era quase um privilégio do homem. Era quase um privilégio do homem. Se nós formos levar em consideração que somente em 2002, né, somente em 2002, no Código Civil de 2002, né, é que o adultério deixou de ser crime. Sim, porque o adultério era o crime que penalizava a mulher. O homem podia ir a uma delegacia, denunciar a sua mulher, e se ele tivesse uma prova, por mais simples que fosse, né, ele punha a mulher para fora de casa. Né? E veja, isso favoreceu durante muito tempo na nossa história a chamada defesa da honra, que se fez muito presente, que permitia que o homem lavasse com sangue a sua honra de macho ferido, vamos dizer assim, né? Isso também fazia com que ele pudesse bater na sua esposa. A partir de 2002, tudo isso muda, né? Desapareceu essa questão do adultério do Código Civil brasileiro, né? A partir desse momento, nós já temos a Lei Maria da Penha, que torna crime, né, a agressão à mulher. Né? E vamos muito mais longe. Desde a Constituição de 1988, que o pátrio poder não existe mais. E a cabeça da família é aquele que garante o sustento da família. E se esse sustento é partilhado, então, né, também as responsabilidades são partilhadas. Mas veja quanto tempo nós demoramos para chegar até isso. Né? Agora veja, dentro do cenário familiar, tudo isso vai influenciar. E Freud vai estar preocupado com uma coisa. Ele já percebe mudanças nas famílias. Né? Lá naquele momento, Freud teve que revisar os seus conceitos, inclusive com relação à questão da homossexualidade. Né? Porque a filha dele era homossexual, a Ana Freud. Né? Então ele teve que rever tudo isso. Ele teve que rever isso na sua vida. Ele teve que rever a própria relação com a sua esposa. Porque num dado momento, ele deixa de ter relações com Marta.
né? A gente pode até refletir que muitos fizeram isso, né? Max Weber, por exemplo, né? vai abandonar as relações sexuais com a sua esposa para se dedicar somente à ciência, etc., né? Mas em Freud isso devia ter um componente maior. Eu não vou entrar no mérito da questão, devia ter um componente maior. Quando eu falo um componente maior, né, é por causa dos danos, né, que o organismo dele já estava vivenciando, fruto justamente do câncer e uma série de coisas mais. Mas, independente de qualquer coisa, isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que ele tem que repensar também todas essas questões. E Freud tinha muito disso, né? Ele estava constantemente se autoanalisando. Ele estava constantemente se revendo. Mas ele vai chegar a um ponto fundamental que nós discutíamos, né, já lá no começo. Ele vai dizer que a base da família, em qualquer circunstância, é o amor. E é este amor, né, que movimenta essas relações. É este amor que vai fazer com que um homem, uma mulher, né, os seus filhos, etc., se relacionem, né, e tenham uma vida familiar saudável. Agora, compreendam bem, né? Continuamos falando sobre aquelas trocas, né, que são realizadas entre as pessoas. Continuamos falando em relações objetais, né? Então, o ser humano, por sua vez, né, vai focar, vai direcionar a sua libido para um objeto. Né? A maneira como ele direciona para esse objeto é que vai estabelecer também as relações. O objeto pode ser totalmente idealizado, como geralmente ele é. E como vimos ontem e anteontem, no choque de realidade, ele se esfacela. Essa energia volta, essa libido volta. E ela vai ter que ser deslocada novamente, ela vai ter que ser aplicada em outro objeto. Quando na relação entre duas pessoas existe troca, existe também uma identificação dos limites e limitações do outro. Quando eu sou capaz de ver o outro, né, sem me ver no outro, eu estabeleço uma relação saudável. Por quê? Porque deixa de existir, né, uma relação de posse, de dominação, de imposição de vontades. Veja, quando eu, né, me vejo no outro, né, eu projeto tudo o que eu sou naquela pessoa. Só que aquela pessoa não é esta daqui. Não sou eu. Ela é uma pessoa diferente de mim. E quando eu faço isso, fatalmente eu quero que ela reaja de acordo com aquilo que é bom para mim. Eu estou jogando a minha libido naquele objeto
e estou querendo, né, que este objeto me satisfaça somente. E aí então a relação é doentia, porque não existe troca. Eu estou exigindo que o outro se anule para que eu continue existindo. Não vai existir troca. E aí não existe amor. Aí até o Eros se enfraquece, né? Porque não tem troca. Com o passar do tempo, o que eu tenho é um esfacelamento cada vez maior desta relação. Quando eu não conseguir mais que o outro seja o meu espelho e realize tudo aquilo que eu quero, eu vou entrar em depressão. Eu vou me sentir vazio, a vida deixa de ter sentido e eu prefiro morrer, porque eu já estou muito velho para mudar. É o que geralmente se diz. Eu não quero mais melhorar. Para que melhorar? Tudo era bom como era. Agora que mudou, não vale mais a pena. Veja, não existe uma relação aí. E Freud via que muitas das famílias estavam estruturadas dessa maneira. Numa relação de posse, numa relação de dominação. E qualquer relação de posse, qualquer relação de dominação não é saudável para o ser humano. E é por isso que ele vai dizer que só o amor, né, é que vai ser o motor de qualquer família. O mesmo se faz na relação de pais com seus filhos. O mesmo vai acontecer na relação de pais com seus filhos. Nós vamos ter sempre aquele pai, né, aquela mãe que se projeta nos seus filhos. Até profissionalmente. É o papai e a mamãe que querem que o filho, a filha, sejam o que ele não foi. Quando isso não acontece, o mundo cai, o mundo se esfacela. E daí nós ouvimos expressões do tipo, mas eu fiz tudo por você. Eu dei a minha vida para você. Eu me sacrifiquei por você. E em alguns casos vai ouvir uma resposta do tipo, eu não pedi nada para você. Você fez porque quis. E daí nós vamos dizer, né, que pai, que mãe que sofre, que filho ingrato. Não existe ingratidão. Existe alguém que esperou muito tempo, né, para defender o seu direito de amar e de ser amado. E de outro lado, nós temos alguém que não se conforma de nunca ter amado e nunca ter sido amada ou amado. Porque se não há troca, não pode haver amor.
O amor existe quando duas pessoas se entendem e correspondem uma à outra a essa troca. Elas são capazes de entender o limite do outro, que compreende o limite dela, eles trocam, eles se entendem. Não se trata, né, de ceder para que o outro seja feliz. Não. Se trata de dialogar, de partilhar, de compreender para que ambos sejam felizes. Porque não pode ser, né, uma via de mão única. Ela tem que ir e voltar. Né? Sempre nesse processo. Senão, não haverá amor. Né? Em muitos dos casos, essas situações serão tratadas pelo aspecto religioso. Né? E o aspecto religioso vai impor múltiplas limitações. E daí então, né, Freud, no final já do texto, vai discutir justamente essa questão. E ele vai tomar como fundamento um trecho de Fausto, de Goethe, né? Que é justamente o homem, né, que vende, né, a sua alma ao diabo. Né? Começa através justamente da pergunta, né? O que é esse vender a alma ao diabo? Né? É entregar alguma coisa, né, que me é importante em troca de algo que eu julgo mais ou muito mais importante? É permitir que eu seja invadido para que eu tenha uma realização secundária e parcial, ilusória, que de fato não produz felicidade, né? Que me apresenta uma felicidade parcial, momentânea, e que depois vai implicar numa cobrança de que eu tenha de volta aquilo que a princípio eu julgava tão sem sentido. Vai implicar em discutir o que é viver. E daí vai nos jogar de novo naquela discussão que fizemos lá atrás, né? Dos 3 P's, do possuir, do poder e do prazer. As religiões, a maior parte delas, tem um caráter de separação entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Elas são bastante maniqueístas. Né? Existe sempre um Deus e em oposição a ele, né, existe um demônio, ou um conjunto de demônios. E na civilização, isso já se faz presente desde a antiguidade. Estava presente no Egito, estava presente na Mesopotâmia,
estava presente na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Nós vamos ter isso presente no Oriente, na Índia, na China, no Japão, na Tailândia. Né? Isso se fez presente também na religião céltica. Isso não é novidade. Né? A grande diferença é a forma como nós vamos compreender tudo isso. É a forma como nós vamos sentir tudo isso. Né? Porque se nós vivemos a nossa vida como uma constante luta entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, eu muitas vezes perco a possibilidade de valorar, né, o que é certo e o que é errado. Nós estamos chegando na Semana Santa, né? Amanhã começa a Semana Santa, começa com a festividade do Domingo de Ramos, né? E lá no momento em que Jesus vai ser enviado a Pilatos, né? E na conversa entre Jesus e Pilatos, surge um questionamento, a questão da verdade. O que é a verdade? Verdade é um termo que aparece mais de uma centena de vezes no Novo Testamento. E o que é a verdade? Como eu vou definir a verdade? A verdade, na nossa civilização, ou nas civilizações, é definida de acordo com os padrões morais estabelecidos. É definida de acordo, né, com as normas, né, jurídicas estabelecidas. A verdade é definida de acordo com as definições sociais. A verdade é definida de acordo com os conceitos religiosos. O que é verdade na sociedade brasileira pode não ser na Índia, pode não ser na China. E o que é verdade, então? A verdade é uma nuvem passageira? Ou a verdade é alguma coisa que eu me adapto a ela para que eu possa conviver em sociedade? A verdade científica? O que é a verdade científica? Se a qualquer momento uma nova teoria, uma nova pesquisa pode derrubar todas as coisas. Em suma, a gente vai definir que não existe verdade absoluta, mas que cada ser humano tem as suas verdades na medida em que ele tem as suas necessidades. E essas necessidades precisam ser satisfeitas. Agora, essas verdades precisam ser ditas. Porque senão o diabo, que é aquele que gera separação, separa todas as coisas. E quando as verdades não são ditas, né? Quando as minhas verdades não são impostas, porque eu resolvi me anular para que alguém seja feliz, essa personalidade se fraciona. Porque cada vez mais vai se conformar em não ser ela para ser o outro. E a personalidade do outro vai continuar falsa,
porque ele continua, né, simplesmente projetando no outro, idealizando o outro, idealizando a si mesmo, porque ele vê no outro o seu espelho. E aí, não existe verdade, existem personalidades não sadias, fracionadas. Né? Se é um pai, se é uma mãe, se é um filho, né? Não importa. O que importa é que é assim. Agora, também não estou aqui para ficar culpando, é tudo culpa dos pais, é tudo culpa dos filhos, é tudo culpa dos netos, é culpa da ciência, é culpa da religião. Não, não é culpa dos outros, é nossa. De cada um individualmente. Porque nós assumimos isso para a nossa vida. Nós assumimos tanto a dor quanto o prazer. E principalmente se o prazer, nosso prazer está na dor. Nós assumimos isso. As coisas mudam, se transformam, né, quando somos capazes de dialogar. Agora, quando só a minha vontade tem que prevalecer em relação a todo o resto, aí não existe saúde. Aí existe o conflito, aí existe a dor, né? E aí existe o esfacelamento da personalidade. Então, veja, a família existe, né? E ela mantém-se forte pelos laços de amor. Mas aí você fala para mim, então, mas me diz uma coisa, então se esses laços de amor estão esfacelados, ela vai continuar se mantendo de que maneira? Eles não se esfacelam assim, ao ponto de romper totalmente. Mas eles geram dores, machucados, ferimentos, para os quais nós vamos ter que ter um unguento. Né? Esse unguento virá através da reflexão, do diálogo, né? De trabalhar todas essas questões. Porque também existe um outro elo, do qual nós falamos ainda há pouco, né? Que é muito forte, que é o elo biológico, que é a base de tudo isso, e do qual nós não conseguimos romper. Ah, sim, mas e quando não existe esse elo biológico? Ele pode não ser um elo consanguíneo, né? Mas de uma certa maneira ele vai representar uma identidade construída pela necessidade de relação entre as pessoas. Falo das adoções, né? Falo, inclusive, daquelas relações onde o jovem, a jovem, foram criados pelos tios, pelas tias, pelos avós, né? Constrói-se um elo, né? Que vai suportar essas relações. Isso é fundamental. Nós somos também seres biológicos, né? E nós temos necessidade de tudo isso. Lembra que nós falamos que nós reagimos, né? Em função justamente dos nossos sentidos, audição, visão, né? O olfato, o paladar, é nossa característica biológica.
nós somos estimulados. E sempre é nesse processo de estimulação que nós vamos construindo também as nossas relações. Né? Se a libido foi mal direcionada, né? Se nós estamos com problemas, né, na nossa estimulação, é hora de começar a repensar todas essas questões. Nunca se é velho o suficiente para fazer isso. Né? Nunca deixa de ser o momento para se repensar todas as coisas. E veja, esse repensar é tão forte que quanto mais a nossa idade vai avançando, mais nós temos uma tendência a ficar, muitas vezes, retomando coisas do nosso passado remoto. Muitas das vezes coisas da nossa infância, que passaram mais de 50 anos esquecidas, retornam assim. Por quê? Porque é o nosso repensar, revisitar a nossa vida. Né? E isso é fundamental. O ser humano que deixou de se repensar, que não pensa mais as suas relações, que acha que o seu tempo passou, né? Simplesmente se entregou. E daí já não há mais nada. Né? Então eu vou deixar morrer? Não. Eu vou conversar, eu vou dialogar, eu vou incentivar, eu vou estar junto, eu vou ter aquela paciência de compreender as limitações e eu vou descobrir nesta relação quais são as minhas limitações. Aí se estabelece o amor. Aí se estabelece a relação saudável. Pois é, meus amigos, chegamos ao final, né, de mais esse nosso encontro, dessa primeira parte do nosso encontro, melhor dizendo, né? Eu espero que tenha sido proveitoso. Hoje, de fato, nós encerramos o mal-estar da civilização e, a partir de amanhã, nós começamos com outro tema. Vamos passar, então, para a segunda parte desse nosso encontro, né, onde nós buscamos relaxar, ficar mais tranquilos, etc. Né, e depois, então, para a terceira parte desse nosso encontro. Então, como sempre, eu digo para vocês, procure uma posição confortável. Né? Se quiser tirar o tênis, o sapato, o chinelo, pode tirar, fique à vontade. Né? Se quiser deitar, deite, se quiser ficar sentado, fique, mas procure uma posição confortável. Feche os seus olhos e nós vamos então iniciar a nossa respiração. Lembrando sempre, né, de respirar pelo nariz e soltar pela boca. Inspira e expira. Né? Vamos lá? Então, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira,
Vamos imaginar agora um campo, um gramado verde, ainda molhado pelo orvalho. No ar, o cheiro de mato, de alecrim, de alfazema. Deite-se na grama. É um tapete de grama macio. Deixe o seu corpo pousar na terra totalmente. Sinta o frescor. Sinta o perfume. Agora, o seu corpo vai começar a derreter, como se ele estivesse coberto de lama. Essa lama vai derretendo e vai sendo absorvida pela terra. Os seus pés vão derretendo, derretendo e derretendo. As suas pernas vão derretendo, derretendo, derretendo. A lama vai escorrendo e sendo absorvida pela terra. Vai surgindo aos poucos um corpo translúcido. Os seus quadris, sua pelve, suas nádegas vão derretendo, derretendo e derretendo. Plexo solar, todo o tronco, as costas, até o ombro. Até os ombros vai derretendo, derretendo, derretendo. Os seus braços e as suas mãos vão derretendo, derretendo e derretendo. Agora a sua cabeça e o seu pescoço também vão derretendo, derretendo, derretendo. De todo o seu corpo escorre uma lama que vai sendo absorvida pela terra. Vai aos poucos surgindo um corpo translúcido. Agora do céu começa a cair uma chuva suave, luminosa. Essa chuva vai lavando todo o seu corpo. Ela traz para você um frescor, pureza, limpeza.
todos os seus medos, todas as suas angústias, todas as suas tristezas, todas as energias negativas, tudo que não é bom para você, vai sendo limpo e absorvido pela terra. O seu corpo está limpo. A chuva cessa. Devagar ela cessa. E agora, uma luz multicor vem do céu e penetra seu corpo, através da sua cabeça, entre os olhos, inunda o seu cérebro, os seus olhos, os seus ouvidos, seu nariz, sua boca. Desce pelo bulbo, percorre toda a sua coluna vertebral, se espalha por todo o teu sistema nervoso. Desce pela laringe, pela faringe, inunda os teus pulmões, o teu coração, o teu esôfago, o teu estômago, os teus intestinos, os teus rins, todo o seu aparelho sexual, as nádegas, as suas pernas e os seus pés. Você é um ser de luz. Em você habita o amor, a paz, a alegria, a saúde, a vida em plenitude. Agora o seu corpo leve começa a flutuar. Ele vai flutuando levemente. Um vento suave, bem suave, bate sobre você e te permite flutuar. Você sente o cheiro do mato, do alecrim, da alfazema, das flores. Sinta a leveza do teu ser e tudo que há de positivo que te preenche e te envolve.
Vamos começar a voltar. O seu corpo vai voltando, pousa no gramado e retorna ao seu lugar de origem. Comece suavemente a movimentar os dedos dos pés, as suas pernas, os quadris, a pelvis, nádegas, levemente o plexo solar, o tronco todo, os braços e as mãos, os ombros, o pescoço e a cabeça, devagar, levemente. Abra os seus olhos devagar. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Você é filho do universo, irmão das estrelas, das árvores, dos animais, de tudo que vive. Você merece o amor, a paz, a felicidade e todas as coisas positivas. E aí, como estão? Espero que todos estejam bem, tranquilos, relaxados, positivados. E vamos então passar para a terceira parte do nosso encontro diário. Agora que já nos energizamos, positivamos, relaxamos, vamos então doar um pouco de nós. É momento de rezar. Rezar, né? Pelas pessoas, pelas situações. Então, nesse momento nós podemos colocar todas as nossas intenções. Nós podemos fazer isso mentalmente, pensando nas pessoas por quem nós queremos rezar. Nós podemos falar o nome dessas pessoas, podemos escrever se assim quisermos. E, em especial, eu queria hoje rezar pelo nosso Brasil. Por cada uma das pessoas. Por aquelas que ainda vivem limitações emocionais, por aquelas que têm limitações físicas, por aquelas que têm limitações psíquicas. Eu quero rezar
por aquelas pessoas que ainda não compreenderam que nosso Deus é um Deus de amor e que Ele não castiga ninguém. Ele ama. E que as coisas que nós vivenciamos são nossa responsabilidade. Eu quero rezar por aquelas pessoas que ainda não compreenderam que a culpa não é do outro, porque nós estamos sempre fazendo concessões. Porque é mais fácil para as pessoas culparem o outro do que enxergarem a si próprias. Então eu quero rezar por aqueles que não conseguem ainda se ver, se enxergar, se repensar. E mais uma vez, eu quero rezar pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os profissionais de saúde, pelos cientistas para que Deus os ilumine, para que seja encontrada um medicamento, uma vacina para este mal, pelos cientistas da área de humanas, para que cada vez mais reflitam nas relações sociais, pelos cientistas sociais, para que reflitam cada vez mais nas relações econômicas e sociais, pelos cientistas da área da psicologia, da psiquiatria, para que vejam para além das teorias o humano, o homem, a mulher e os contextos em que eles vivem. Quero rezar por cada um dos que estão aqui presentes, participando desse encontro, pelas famílias de cada um de nós. Quero rezar pelas famílias abandonadas, por aquelas que estão com problemas econômicos seríssimos, que estão passando fome, que não têm acesso à medicina, pelos povos da África, pelos povos da Ásia, pelos mais pobres, pelos mais sofridos. E pelas intenções que cada um de vocês está trazendo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Porque Teus são a honra, o reino, o poder e a glória pelos séculos sem fim. Amém. E é isso. Assim nós terminamos mais um desses nossos encontros diários. Eu espero que tenha sido produtivo, agradeço a presença de todos vocês, né? Nós temos aqui o William Orcida, Adriana Munhoz, Fernando Bige, o Diego Carneiro, o Eduardo Salgado. Quanto tempo, Dudu? Ex-aluno do Pedro II. O Daniel Camurça também, né? Rafael Xavier também, Rosana Macedo, o Nilson Moraes, Cadu Dias, a Wanda Patrocínio, Magda Palmeira, o Gilmar Cunha, Dirley dos Santos, a Célia Torquato, a Vivian Feitosa, o Sidney Penido, né? Todos vocês, né? E aqueles também que assistem sem se registrar, uma boa noite a todos, né? Um bom final de noite, né? Muito cheio de paz, de amor, né? E de felicidade para todos vocês. E amanhã, mais uma vez, às 18 horas, nós estaremos aqui para esse nosso encontro. Um grande abraço para vocês, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.